Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito do tema obsessão. Vocês sabiam que a obsessão e o vampirismo, ele acontece tanto com encarnados como desencarnados? Mas o que leva um espírito a se tornar um espírito obsessor? Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele traz que diversos são os fatores que ocorrem ou que geram essa obsessão. E normalmente essa obsessão ocorre com espíritos desencarnados, que percebendo que estão desencarnados, ainda estão atrelados a espíritos do passado, que ainda estão aqui encarnados e de alguma forma não conseguem se desfazer ou se desvincular das suas riquezas e da posse material. Alguns desses espíritos desencarnados ficam ligados a esses espíritos que estão encarnados e aí eles buscam vingança, principalmente quando o desencarne foi motivado por certa brutalidade, violência ou até mesmo assassinato. E aí dificilmente esse espírito que desencarnou consegue perdoar esse espírito que foi o motivador, o grande causador desse desencarne. Muitos desses espíritos desencarnados se tornam verdadeiros obsessores por não acreditar na providência divina, fruto do seu próprio capricho e querendo resolver com as suas próprias mãos através dessa sede de vingança. No livro Libertação, André Luiz traz o relato de um desses espíritos obsessores que, ao perceber que estava no plano espiritual e com essa sede de vingança, ele é verdadeiramente hipnotizado por outros espíritos que de alguma forma se aproveitam da condição dele e ele para de enxergar o quão mal ele estava fazendo. Então ele passa a tratar o mal com o mal. Esse espírito nos relata no livro que a partir do momento que ele começa a alimentar esse sentimento de vingança, ele perde a capacidade de ouvir, de sentir e de ver. E por mais que ele se esforce através da oração para sair dessa condição de vingança, esses espíritos que o rodeiam, esses espíritos trevosos, de alguma forma o influenciam. E ele perde ali a capacidade de evolução moral. Ele não consegue sair dessa condição. E olha aí a importância de nós termos não somente o conceito da doutrina espírita, o conceito do evangelho, mas principalmente a vivência exemplificada desse conceito, que aí nos dá força para sair dessa determinada condição. Ele relata que ele tem dificuldade de sair daquela situação. Por mais conhecimento que ele tinha, por maior inteligência que ele possuía e conhecimento do Evangelho de Jesus, ele não conseguia sair dessa condição, porque ele ficava sintonizado com os seus entes queridos que estavam encarnados e com as suas preocupações materiais aqui no plano terreno. E por que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque nós precisamos saber como é que a gente sai dessa influência de espíritos obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Tá lá no Livro dos Espíritos, na questão 469, que nos esclarece que para que a gente possa sair dessa condição de ser influenciado por espíritos obsessores, primeiro nós temos que ter resignação em Deus. Segundo ponto importante é não só conhecer o conceito, mas principalmente fazer o bem através da exemplificação, através do exercício. E em terceiro lugar, sempre estar atento aos nossos pensamentos. Quando a gente começa a perceber uma influência negativa ou que tenta de alguma forma nos estimular ao orgulho, que nós demos alguns passos atrás, né? Que a gente não alimente esse orgulho, que a gente consiga entender que a nossa condição é realmente de espíritos em evolução. Não vamos deixar que as nossas fraquezas nos dominem e que de alguma forma esses pensamentos que são intuídos por esses espíritos, que muitas vezes buscam vingança ou que buscam muitas vezes nos influenciar para o mal, nos tomem posse do nosso comportamento. E a partir daí nós conseguimos melhorar e buscar o aperfeiçoamento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.